África do Sul, uma nação multicultural, sendo uma das principais economias do continente africano, que apesar de abençoado com um território muito rico em recursos naturais, é o mais desigual do mundo, com enormes diferenças de renda entre a minoria branca e a maioria negra. E essa desigualdade tem sido um dos fatores primordiais pelo atraso em se desenvolver, pois a África do Sul, mesmo com problemas sociais, é o país mais industrializado, tecnológico e possui o principal centro financeiro da África. E essa relevância faz o país desempenhar uma influência regional, sendo membro de tratados como o BRICS e o G20. Porém, séculos de segregação causaram diversos problemas, que tornam questões sociais difíceis de serem resolvidas. E nesse vídeo, vamos entender por que a África do Sul, mesmo 3 décadas após o fim do apartheid, ainda continua sendo o país mais desigual do mundo, possuindo disparidades tão grandes que atrasam o seu desenvolvimento e impedem o próximo passo no caminho da prosperidade econômica. A história da África do Sul passa por séculos de exploração de diversas potências europeias, principalmente a Holanda e o Reino Unido, interessados na posição litorânea do país e o território propício para a agricultura. Posteriormente, com a descoberta de reservas de diamante, a nação se tornou uma das colônias mais importantes do Império Britânico. Contudo, mesmo com a independência reconhecida pelos ingleses em 1931, a África do Sul já tinha profundas divisões dentro do seu território, com os negros, que constituem quase 80% da população, sendo proibidos de votar e de possuir terra em 92% do território sul-africano, que pertencia a uma minoria branca de 20%. Após a Segunda Guerra Mundial, com as commodities e o setor de manufaturados relativamente sólidos, a chegada ao poder do Partido Nacional em 1948, constituído por africâneres, uma minoria de sul-africanos descendentes de holandeses e alemães, solidificou a segregação racial, instituindo o apartheid, classificando todos os cidadãos por raça, proibindo casamento entre pessoas de raças diferentes, requerendo documentos para não brancos entrarem em determinadas áreas, separando diversas instituições e áreas públicas entre brancos e não brancos, além de mais de 3,5 milhões de negros serem forçados a sair de suas casas para viver em regiões periféricas, rurais e pouco desenvolvidas, chamadas de bantustões. E apesar das diversas revoltas populares ao longo dos anos, liderados pela ANC, um partido político com a liderança notória de Nelson Mandela, o regime se manteve no poder, condenando Mandela à prisão perpétua junto de diversos opositores políticos do regime, além de classificar a ANC como organização terrorista e responder com brutalidade às manifestações ao longo dos anos. E essa política, que durou 44 anos, fez a África do Sul ser progressivamente isolada do mundo, com sanções comerciais de grandes economias, como o Reino Unido e os Estados Unidos, além de uma pressão da comunidade internacional que levou o país a abandonar o apartheid em 1992 e, posteriormente, eleger o primeiro presidente negro em 1994. Desde então, a ANC tem dominado a política sul-africana, adotando a liberalização da economia, reduzindo impostos, estimulando privatizações e desregulando o Código Trabalhista, junto de um sistema de bem-estar social visando reduzir as desigualdades. Todavia, essas medidas não foram totalmente aplicadas, com 129 empresas estatais e uma forte oposição de sindicatos para reformas trabalhistas. E apesar do apartheid ter acabado na década de 90, ainda existem marcas muito presentes dessa divisão até hoje, com os 10% mais ricos detendo 71% de toda a riqueza nacional, enquanto o Brasil, por exemplo, outro país muito desigual, os 10% mais ricos detêm 43%. No entanto, diferente da maioria dos países desenvolvidos, onde a desigualdade social existe, mas está majoritariamente ligada a pessoas de classe média, que estão com salários estagnados há alguns anos, enquanto veem o aumento no número de bilionários que podem comprar jatinhos, iates
ou viajar para o espaço. O caso da África do Sul é um pouco diferente, pois boa parte da parcela privilegiada da população não é excessivamente rica, mas sim do nível de classe média de um país desenvolvido, enquanto mais da metade de seu povo vive abaixo da linha da pobreza. E essa desigualdade afeta outros setores da sociedade, pois em situações de extrema pobreza, um trabalhador pode não ter acesso à educação de qualidade, conseguir se especializar e ter possibilidade de ascender socialmente, o que leva as pessoas a não atingirem a produtividade máxima. E esse é um dos principais motivos pela produtividade do país se manter estagnada desde 2011, com estimativas do Banco Mundial que uma criança sul-africana, futuramente quando entrar no mercado de trabalho, será 59% menos produtiva do que crianças de países com alta qualidade na educação, como o caso da Singapura, por exemplo. Além disso, se por um lado, países como a China e mais recentemente a Índia estão progressivamente diminuindo a pobreza e atraindo empresas do mundo inteiro com a vantagem de possuírem mão de obra barata, por outro lado, a África do Sul não consegue ter o mesmo desempenho no setor industrial, pois apesar do destaque no setor automotivo, com empresas como BMW, Ford e Toyota possuindo bases de produção no país, a mão de obra está ficando cada vez mais cara, que faz os sul-africanos perderem a vantagem competitiva em relação a outros mercados emergentes. E esse cenário evidencia o desafio para unir uma população multicultural, com 11 línguas oficiais e diversas religiões para se chegar a um consenso político, principalmente com a política populista que assola o país desde o século XXI, e está diretamente ligada à corrupção nos últimos anos, evidenciada pelos protestos em julho de 2021, os maiores desde o fim do apartheid, motivados pela crise econômica com a pandemia e a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, após diversos escândalos de corrupção. E esses motivos fazem a África do Sul possuir um dos maiores índices de desemprego do mundo, com mais de 32% da população desempregada. E não surpreendentemente, o legado do apartheid faz o mercado de trabalho possuir disparidades raciais, com 37% da população negra desempregada, enquanto essa taxa entre brancos é de 9%. Outro fator que vale mencionar é a fuga de capital, pois mesmo as classes mais favorecidas têm a qualidade de vida extremamente limitada, devido aos altos índices de violência que a nação apresenta, sendo o terceiro país mais violento do mundo, principalmente em grandes centros urbanos, como Johannesburgo e a Cidade do Cabo. E para um país com altos níveis de desemprego, infraestrutura insuficiente e necessidade de financiamento, é preocupante que um sul-africano qualificado prefira migrar para países desenvolvidos, com melhores oportunidades, salários e qualidade de vida. Um grande exemplo disso é o Elon Musk, nascido na África do Sul, que preferiu se mudar para o Canadá e posteriormente para os Estados Unidos, visando melhores oportunidades de trabalho. Para exemplificar isso, estimativas apontam que entre 1970 e 2017, a África do Sul perdeu mais de 300 bilhões de dólares por fuga de capitais, o equivalente ao atual PIB do país. E hoje, o país se destaca em diversos setores, que mantêm o crescimento modesto da economia, mesmo com os problemas internos, como a mineração, estando entre os principais exportadores mundiais de platina, ouro e diamante, e o setor financeiro, que mesmo com a instabilidade do país, é bem desenvolvido e regulado de forma eficaz, com muitos bancos e instituições de investimento estrangeiros tendo operações na África do Sul, assim como a maior bolsa de valores da África, a Johannesburg Stock Exchange, que é maior que países com relevância internacional, como a Bolsa de Moscou e a de Singapura. Mas apesar desses dois setores desempenharem um papel relevante na economia sul-africana, a indústria de serviços é a principal do país, principalmente com o setor de telecomunicações, devido a falantes de inglês e a mão de obra barata, além do destaque na indústria do turismo, recebendo mais de 10 milhões de turistas anualmente, interessados no ecoturismo e nas lindas paisagens africanas. Portanto, fica evidente que a África do Sul tem o potencial necessário para se tornar uma grande economia,
Entretanto, assim como tantos outros países subdesenvolvidos, acaba sendo limitado pelos problemas sociais internos e perdendo o momento da virada rumo ao desenvolvimento. Com isso, fica difícil imaginar uma mudança de cenário, pois as marcas de séculos de segregação são difíceis de mudar, enquanto a instabilidade política e a corrupção afastam investimentos e políticas condizentes para reverter essa situação. Com todos esses problemas, a África do Sul precisa começar da base, investir em educação, procurar amenizar as desigualdades e criar um ambiente de estabilidade, para incentivar o desenvolvimento de suas indústrias e evitar uma fuga de capitais, para assim poder dar um futuro mais próspero para sua população depois de períodos tão complicados em sua história. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo país que você deseja ver aqui no canal. E além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.